Olá, fora da caixa, pessoal! Hoje eu quero conversar sobre um tema muito legal. Sou mãe polvo com um filho papaléguas. As dores da hiperatividade em família. Bom, esse é um tema muito interessante e eu queria começar nós conversando sobre estatística. O TDAH na fase infantil, nós temos 3 meninos em média para uma menina. Já na questão adulta, a condição ela faz o sofrimento maior na questão das mulheres. Há uma inversão na fase da adolescência, aonde as meninas começam a sofrer mais quando entram na questão hormonal, e aí as mulheres na fase adulta continuam sofrendo muito com relação aos sintomas. Né? Então aí nós temos uma inversão, onde as mulheres sofrem mais com a hiperatividade do que os homens, e os homens acabam se adaptando à síndrome e com isso tendo uma vida mais tranquila, conseguindo se organizar e gerar foco. E sobre esses temas que hoje nós vamos conversar. Então, o que acontece? As mulheres muitas vezes sofrem com depressão, as questões de crise hormonais, TPM, agressividade, impulsividade, tudo isso associado à questão da síndrome da hiperatividade, vinculando na família. Então, muitas vezes nós temos mães hiperativas com meninos com TDAH. E isso é muito comum por uma questão da hiperatividade, ter a questão da hereditariedade dentro da família. Então, esses temas nós vamos abordar hoje, junto também com a parte positiva que existe vinculada à hiperatividade. Então, nós vamos falar todas as questões positivas vinculadas às mulheres, hoje vivenciando no ambiente de trabalho, e o que acontece no desgaste emocional. Esses temas são muito legais e abrangentes. Vamos soltar a vinheta aí e já voltamos para conversar sobre todos esses assuntos hoje. Gente, nós temos que continuar aqui o nosso assunto focando principalmente como é que está a nossa geração hiperativa. Voltando ao nosso vídeo anterior, que nós estávamos falando sobre a geração hiperativa, nós temos que entender que a nossa sociedade ela está extremamente acelerada. Ou seja, hoje se nós formos andarmos, por exemplo, na Avenida Paulista, de forma lenta, nós vamos ser atropelados no horário de pico, quando todo mundo está indo para o seu trabalho. Então, se nós analisarmos, as questões hoje estão muito aceleradas em todos os ambientes. Desde as crianças que já vão vindo mais aceleradas, porque os pais já vão fazendo tudo de manhã correndo, tem que levar a criança para a escola, corre, vai para o emprego, vai voando. Então, tudo vem vindo num ambiente muito acelerado. Então, a gente tem que saber entender, diferenciar o que realmente é a síndrome daquilo que é a rotina estressante que nós temos hoje, né? Então, isso tudo nós também temos que fazer uma análise bem ponderada das coisas. A nossa rotina no cotidiano, hoje, ela está muito acelerada. A nossa geração é uma geração acelerada. Se nós formos compararmos os índices lá de trás, obviamente, não era tão elevado em função de que não havia esse aceleramento na produtividade. Não se exigia uma produtividade em escala com o aceleramento da mente. Não se exigia cognitivamente essa produção tão efetiva dessa forma. Então, nós tínhamos uma forma diferente de visão. Nós tínhamos uma visão muito diferente com relação a aquilo que se queria fazer, certo? Então, tudo isso a gente tem que ter um certo cuidado. O que acontece hoje? Hoje os pais não conseguem entender muitas vezes as crianças na sua idade inicial. De 1 a 3 anos, a criança ela começa a caminhar, engatinhar, mexer em tudo, toda aquela fase cognitiva inicial. E muitas vezes ela tem um pouco mais de habilidades, ela vai agitada mesmo. E não é ali aquele momento de sair fazendo uma análise mais ponderada, ela é hiperativa demais, a não ser que seja um caso muito extremo. O início da fase infantil não é a análise de uma hiperatividade da criança. Isso vai vir a ser demonstrado, mas no ambiente escolar, numa falta de habilidade escolar, num déficit de atenção, numa dificuldade da aprendizagem cognitiva mais profunda, na fase dos 7 e 8 anos de idade. Por isso que a gente fala muito dessa fase infantil, entre 7 e 8 anos de idade, as dificuldades começam a aparecer na escola e aí as crianças começam a enfrentar um diagnóstico real. Não que ela nunca tenha sido aquela criança já, e isso é os cuidados que a gente tem. Rotulada como aquela criança que não parava, não sentava, não agitada, nunca estava quieta, sempre inquieta,
Isso já vinha, obviamente, com a criança. Ela já tinha isso. Só que, no entanto, a gente tem que ter certos cuidados de não sair fazendo rotulações. É óbvio que pode sim se trabalhar com a parte da psicopedagogia, desde a parte mais infantil. No entanto, a parte de medicações nessa fase, ela tem que ser muito cuidadosa. Os médicos até eles evitam ao extremo nessa fase muito das crianças muito pequenas a medicação, porque realmente os pais eles têm que compreenderem que é a fase de cuidados de uma criança dessa idade. Então isso tudo a gente analisa que normalmente, por isso que o índice ele realmente ele é nesse sentido, é mais meninos têm essa agitação extrema do que as meninas. E aí, o que acontece com relação à fase da adolescência? Os meninos eles normalmente vão se acalmando na fase da adolescência e muitas vezes devido ao período hormonal aparece mais essa inquietação nas meninas que eram mais quietas, mais ponderadas na fase infantil, para as meninas que começam a apresentar devido às questões hormonais na fase da adolescência. Então é isso que se coloca, se apresenta o quadro mais na fase da adolescência e as mulheres começam a sofrer isso, vai até a fase adulta. Então, às vezes, a incompreensão do quadro faz com que não se consiga, dependendo se a família não faz uma análise, não se compreenda o que está acontecendo com aquela menina e muitas vezes vai até a fase adulta e a mulher também continua sofrendo e às vezes há uma incompreensão da situação, ou seja, ela se sente incompreendida em determinadas situações, principalmente as emocionais, porque é um turbilhão de emoções, né, que a mulher hiperativa sofre. No entanto, ela, ao mesmo tempo, ela se sente culpada, cobrada, e ela é extremamente cobrada com relação à produtividade, e há um perfil com relação a esse tipo de mulher muito diferenciado, e é isso que eu quero colocar agora. Normalmente, as mulheres, elas têm um perfil completamente distinto. E esse perfil é o que eu vou colocar agora aqui. As mulheres, elas têm sim essa questão de cuidar do bebê, conseguir trabalhar, conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. No entanto, a questão da mulher hiperativa, ela tem essa característica de ser aquela mulher incisiva, mulher forte, aquela mulher que ela não tem tanta submissão. Ela não é aquela mulher mais submissiva, que normalmente na sociedade, principalmente uma sociedade mais antiga, existia muito o quadro da submissão como mais aceitável. A mulher mais meiga, mais carinhosa, aquela mulher que tinha um estilo dela ser desta forma como algo mais natural, né? Então, a mulher hiperativa, normalmente, ela tem características muito diferenciadas. Era aquela mulher que lá no passado era considerada amazonas, a guerreira, aquelas que se destacaram na história por serem diferentes, né? Nós temos na história mulheres que se destacaram por serem totalmente diferentes e elas eram fora dos padrões normais, né, das mulheres tidas para a sociedade. Então, isso, se nós formos analisarmos, é um padrão fora do senso comum da mulher. Mas hoje em dia, essa mulher está sendo muito mais valorizada. Por quê? Porque hoje em dia nós mudamos a forma de visão com relação à igualdade entre as mulheres no ambiente de trabalho. Porque as mulheres, devido a uma questão social, onde houve necessidade na família das mulheres irem trabalhar, as mulheres tiveram que ocupar postos de trabalho e hoje muitas mulheres trabalham efetivamente e até muitas vezes em cargos maiores que os cargos no caso dos homens, e a luta sempre foi porque elas tivessem direitos iguais e salários bons e melhores. E hoje as mulheres que se destacam nos mercados muitas vezes ganham altos salários e essas mulheres têm esse perfil normalmente, e é um perfil de ser as mulheres mais fortes, mais incisivas, mais agressivas, porque era o perfil da mulher empreendedora ou a mulher que trabalha num ambiente, mesmo que seja uma estatutária, aquela mulher mais forte. Até houve uma expressão de uma pessoa que disse assim, era uma mulher macho que ninguém mete a mão com ela naquele ambiente dela, que ela fez tipo um escudo para trabalhar naquele ambiente, um ambiente de homem, um ambiente masculino. Isso é normalmente um perfil de mulher que ela, para chegar naquele ambiente, ela se utilizou de certas armaduras. Só que emocionalmente, provavelmente essa mulher sofreu muito para conseguir isto,
né? Então, até que ponto valeu a pena a questão emocional para chegar nesse patamar? Então, aí é que nós vamos discutir essa questão. Nem todas as mulheres que fazem esse tipo de coisa têm os problemas da síndrome, mas uma grande parte, sim. Por isso que a gente fala em mulher polvo. Porque a mulher polvo ela se destaca nesses ambientes profissionais justamente pela sua alta capacidade produtiva. Ela consegue uma produtividade muito elevada e em vários ramos. Então, normalmente as grandes CEOs, elas conseguem uma visão abrangente, onde elas conseguem ver muitas coisas e fazer uma produção em alta escala. E aí é o que nós vamos ver. A que preço a alta produtividade feminina ela vem? E aí é que vem a questão, muitas vezes, que a mulher ela vai até um ponto da sua jornada sem conseguir identificar essas questões. É positivo? Sim, é positivo. Mas ao mesmo tempo, quando ela vai ver o ambiente familiar, quando ela vai ir para o ambiente da sua família, quando ela vai para o ambiente pessoal, para suas questões pessoais, amor, espiritualidade, saúde, ela começa a olhar para dentro de si e ela gera uma certa culpa, porque ela não consegue fazer um equilíbrio. E aí vem a ausência do equilíbrio. A ausência do equilíbrio por quê? Porque ela forma uma eficiência muito grande, ou seja, ela atinge todos os seus objetivos, mas ela não consegue formar eficácia. E o que seria isso? Ela consegue tudo, mas a demanda é de muito esforço. E normalmente isso se dá com pessoas que são perfeccionistas, ou seja, elas acham que tudo demanda muita perfeição, e elas demoram a entender que elas precisam passar tarefas a terceiras pessoas e que essas tarefas que elas passam a demanda, elas não precisam fazer a revisão extrema de tudo. E isso só se dá com a maturidade, ou seja, normalmente elas sofrem muito no caminho para depois elas entenderem que elas não precisam fazer a revisão de todos os trabalhos. Então esse perfeccionismo vai a demanda saindo da fase do perfeccionismo e a compreensão de que tudo pode se fazer num conjunto, né? Mas até ela atingir isso, ela demora. Além disso, além das etapas do perfeccionista, eu listei várias sequências aqui para a gente acompanhar, né? Acontece que elas são intransigentes porque elas querem que o trabalho normalmente seja feito conforme aquilo que está na sua mente. E muitas vezes elas são consideradas autoritárias em função disso, porque elas não conseguem ouvir a terceira pessoa e isso faz um autoritarismo, né? Ou seja, ela não consegue ouvir os terceiros e muitas vezes ela perde tempo tentando comprovar que o caminho é aquele e às vezes ela não consegue fazer a abertura, né, do ambiente de trabalho de uma forma mais leve. Ou seja, mais eficaz, onde a produtividade se dê com planejamento, eficácia, e a eficácia se dá com planejamento, estrutura, organização e economia de tempo. E para isso ela precisa fazer o quê? Uma organização e entender que ela precisa de outras pessoas. Então, tudo isso faz com que a pessoa comece a viver uma vida mais estruturada, isso no ambiente profissional, mas também isso em todas as áreas. No ambiente familiar é a mesma coisa. Nós estamos aqui falando mais agora da questão da produtividade dela no ambiente de trabalho. Então, ela não se permite fazer pequenas concessões. Essas pequenas concessões estão tanto no ambiente familiar quanto no ambiente profissional. Para ela é muito difícil conceder alguns espaços e aí começam os conflitos muitas vezes com filhos, com companheiro, esposo, companheira, seja quem for, no ambiente familiar, às vezes as pequenas concessões incomodam muito, e aí quando ela não permite a concessão, ela começa a gerar a autoculpa, por que eu não permiti, e aquilo fica gerando na mente, aquela questão da culpa, né? E é muito obsessiva pelo resultado final, né? Extremamente obsessiva, se ela gera um foco, uma tarefa mesmo que impossível, quer chegar naquela tarefa, não importa a que preço seja. Se gere a questão da saúde, vai ser prejudicada, se ela vai ter que ficar noite sem dormir, se a produção vai exigir tanto dela ao ponto dela ficar sem saúde, para ela o que importa é o resultado final. E isso só vai aprender a não fazer isso consigo mesmo, ou seja, se auto-sabotar,
quando haver maturidade, né? Então isso é um aprendizado, né, para as mulheres que sofrem dessa questão. E não aprende a relaxar, a curtir os momentos, né? Muitas vezes a pessoa está presente em um lugar que é para ela esquecer aquilo que ela tem que fazer, ou seja, numa festa, curtindo uma realização profissional, num ambiente familiar, curtindo o filho, e não consegue estar presente ali. Não consegue, porque ela está pensando naquilo que ela tinha que fazer lá e a mente fica em outro lugar. E ela não consegue estar presente no local onde ela está. Então, existe o quê? Ela está sempre se autocobrando e não consegue estar com a sua mente presente no momento. Até a gente falou sobre um vídeo passado, sobre viver o presente, né? E não consegue se deliciar com as pequenas coisas, né? Viver o hoje, o agora das pequenas coisas, os pequenos momentos, né? Mesmo que seja a maior simplicidade. Até, por exemplo, ver um filme com o filho comendo pipoca. Não consegue se deliciar com as pequenas coisas. Está sempre com a mente, apesar de estar sentado do lado do filho lá naquela tarefa. Então, isso muitas vezes ocorre pela questão da hiperatividade. A mente está longe, não está ali. Falta a presença. Então, a pessoa não consegue relaxar, não consegue sair de férias, as férias fica pensando longe. Até eu estava vendo relatos, né, da questão da psicologia, nós vendo nos livros, de pessoas de tamanha hiperatividade, que trabalhando anos e anos e anos nas empresas, quando depois de determinados números de anos conseguiu umas férias, foi para um determinado país estrangeiro, chegando lá, tipo, tinha 10 dias, em 4 dias voltou, porque não conseguiu mais curtir suas férias, que queria voltar a trabalhar. Então, isso é algo fora do senso comum, as pessoas achariam aquilo absurdo. Mas para aquele cérebro hiperativo, aquele tempo sem ter uma atividade ficou algo absurdo. Então, até o título diz assim, férias nem pensar. É a pessoa que não consegue relaxar. Então, isso é extremamente danoso ao seu físico. Não consegue fazer o quê? O equilíbrio entre mente, corpo, descansar, fazer todas aquelas etapas do equilíbrio que a gente estava conversando, né? Então, acaba que ela começa a se culpar, mas ao mesmo tempo começa a botar a culpa em terceiros, dos motivos do porquê que ela não consegue fazer isso, né? E aí entra numa lista de C, né? Os C são os seus álibis, né? Se eu tivesse tempo, eu faria tal coisa. Se o meu filho não fosse assim, tal coisa aconteceria. Se o meu esposo me escutasse, se eu lá em casa tivesse tal coisa. Ela faz uma lista de Cs para se botar de autodesculpas para não realizar aquilo que realmente ela quer dentro de si. Forma álibis interiores e com isso ela não bota a culpa em si, ou seja, não se analisa para entender o que realmente está acontecendo e com isso ela não consegue compreender o que realmente de fato ela precisa fazer para melhorar sua saúde, seu trabalho, todas as suas etapas do equilíbrio, porque a gente precisa formar o equilíbrio. Isso a gente falou já num vídeo anterior sobre a motivação do equilíbrio, né? Então, ela começa a botar a culpa em terceiros e não consegue fazer uma autoanálise, analisar o que realmente dentro dela ela precisa modificar. E ela começa a colocar esses álibis dos Cs para colocar em terceiras pessoas a necessidade de modificação. Às vezes é muito mais fácil colocar no terceiro. E aí nós vamos entrar, por isso que eu digo que é a questão familiar. Aí o problema é o filho, não ela. Apesar de tudo, a criança é o papaléguas, ele não para, ele corre para todos os lados. Só que ela é responsável pelo filho que ela colocou no mundo e por mais que ele seja o papaléguas, ela tem que compreender que é ela a responsável pelo seu papaléguas. É ela que tem que dominar o papaléguas e conseguir entender o papaléguas e fazer com que ele tenha uma infância saudável. E aí, muitas vezes, ela coloca esse papaléguas como um dos seus Cs, um dos álibis. Usa ele como um dos seus álibis. Ah, mas eu tenho um filho que me causa problema. Se meu filho não fosse assim, eu teria tal situação. Né? Então, chega dos álibis. Vamos dominar a situação e nos autodominarmos, né? Então, aqui chegou o momento de nós não usarmos os nossos filhos como álibis.
esse é o momento de nós nos entendermos e compreendermos que nós vamos dominar os nossos papaléguas. Chegou o momento de nós entendermos o que nós temos que fazer dentro de casa. Então agora vamos falar dos nossos filhos, os nossos papaléguas. E como nós vamos tirar as crianças dos 380, porque eu digo assim, às vezes eles estão em 380 volts, a 1000 correndo, e baixar eles para 110, porque não adianta vocês acharem que eles vão virar uma calmaria, um poço de calma e ser o filho da grama do vizinho. Não, ele é seu filho e nada precisa ser perfeito conforme a sua imaginação imagina. Não, você só precisa ter o seu filho de acordo com a sua necessidade. Então, primeira coisa, entendam que a criança aproveita os momentos inoportunos. Então, ele sabe, ele é extremamente inteligente, ele aproveita quando você está naquele momento que não pode atendê-lo para fazer as solicitações. Então, quando você está naquele momento de mãe polvo, ou seja, atendendo o telefone, trabalhando, falando com ele, conversando, dirigindo, fazendo tudo, ele vai te pedir alguma coisa naquele momento. E a criança vai te pedir alguma coisa que ele deseja para que ele consiga fazer o quê? Conquistar aquilo que ele quer. E aí, naquele momento, você tem que ser inteligente, dizer, depois nós conversamos. E aí ele vai ser insistente. E você vai dizer, agora não, nós vamos conversar quando eu terminar essa tarefa. Então, primeiro ponto é isso. As crianças são perspicazes, elas entendem quando você está nesse momento em várias atividades ao mesmo tempo. Então, você quando está presente com seu filho, você tem que entender que você tem que diminuir as suas tarefas no momento que está presente com ele e fazendo as coisas com ele, ou seja, você tem que dar plena atenção à criança. E o que acontece na maioria dos casos? As crianças não se sentem escutadas. Elas acham que você não está dando atenção a elas. Então, elas vão do 110 para o 380 para poderem ser ouvidas. O que elas fazem? Para chamar a sua atenção, elas vão correr o dobro. E só vão parar quando você parar a sua atividade polvo para dar atenção plena a ela. Então, se você está com ela, dá atenção à criança. Procure, no momento que você está com a criança, ficar com a criança, fazendo as atividades com a criança. E quando você tem que fazer as terceiras atividades, você vai avisar a criança. Agora fizemos tudo. Agora a mãe vai ter que fazer tal e tal coisa. Você está livre e vá brincar. Depois voltamos e seguimos e brincamos e fazemos tal coisa. Diálogo é fundamental, senão não vai funcionar dentro de casa. E aí a criança vai estar sempre lá no 380, vai estar sempre correndo, vai estar sempre papaléguas dentro de casa tentando te chamar atenção e ela não vai parar nunca. Isso é fato. Não jogue o seu filho somente no eletrônico. Ele vai gostar do eletrônico porque é aquilo que faz ele ficar mais quieto. No entanto, não faça ele virar um viciado. Dê regularidade de horários e aproveite esses horários que você regulariza com ele para fazer as suas atividades polvo. Seja inteligente. Então, tais horários ele está lá, faça tudo que você tem que fazer. Trabalhe, faça suas atividades de trabalho, faça todas as suas atividades, aproveite esse momento. Quando ele sair de lá, bom, agora é o momento que ele tem que ficar com ele, agora é aquele momento que você vai fazer as outras coisas que dá para fazer atendendo ele, pronto. Use o seu pensamento de forma positiva. Nós também temos coisas para fazer. Nós somos pessoas que temos realmente muitas tarefas durante o dia. Então, assim, conseguir fazer com que a criança fique calma não é tarefa dos outros. Não é da psicopedagoga, não é da escola, não é da fonoaudióloga, não é do remédio, que é uma pílula, mas não é mágica. É sua. É sua como mãe, porque ele precisa de você. Precisa dos seus ouvidos, precisa do seu carinho, precisa do seu amor. E ele só vai ficar mais calmo quando você der atenção a ele. Não adianta. O amor e o carinho é a forma dele ficar mais calmo. E isso é real.
Vai ter momentos que ele vai estar mais agitado? Vai. Isso tá tudo bem. Paciência. E você vai ter que respirar fundo e entender. Como eu já dei aquele exemplo lá do supermercado, deixa ele andar com o carrinho no supermercado e não te estressa. Deixa ele brincar com o carrinho, fazer o carrinho do supermercado um brinquedo e faça suas compras com seu filho, não deixe ele em casa. Mas permita-se a convivência. Não pode isso e não faça com que a criança se sinta menosprezada, incapaz, com bullying e que não permita um ambiente familiar negativo. Diga sempre que ele pode, que ele tem amor, que ele tem carinho, que ele tem atenção. Agora, eu sei que é duro ouvir isso, mas a maioria das famílias vivem essa realidade de mãe polvos e filhos papaléguas. Eu sei que é difícil escutar isso. Tudo que eu falei não foram coisas dóceis, nem amáveis, nem nada assim de dizer, ai, como é lindo. É apenas um pedacinho dos problemas que a gente vive. Para encarar isso, às vezes a gente precisa fazer coisas que são importantes, nos autoanalisarmos. E óbvio que tem ferramentas, óbvio que a gente tem como fazer o processo. Eu tenho os treinamentos, aí são outras coisas. Aqui é o momento apenas de nós fazermos uma reflexão. É final de ano, nós estamos fazendo reflexões. Sente, analise, faça o processo de reflexão. Não é apenas uma virada para você fazer seus desejos lá, colocar numa lista de desejos de papel e não olhar para dentro de si. Tem gente dizendo é a virada da década. E o que importa se você não olhar para dentro de si e não analisar o que você realmente quer fazer, né? Como dizem muitos por aí, eu apenas vou replicar, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Mas isso é em todas as esferas, pessoal, profissional, familiar, né? Qualquer esfera. Nós temos várias técnicas, mas não importa a técnica, o que importa é você olhar para dentro de você. Se você não se analisar, nada vai resolver. Agora nós precisamos entender que tudo isso tem que ser feito com amor. Eu sempre digo, sem o amor, nada se resolve. O amor e o carinho tem que ser constante na família. É o amor que gera a transformação. Por hoje é o que eu tinha para dizer. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.